Fala, minhas gatinhas e gatinhas do meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, eu estou preocupado. Estou muito preocupado porque toda vez que eu olho, o Bitcoin não para de cair. Então eu estou seriamente preocupado. Porque eu tenho Bitcoins? Não. Mas porque tá tudo caindo e assim, quando tudo começa a cair, a gente sabe que a situação que vem por aí não é boa. Porém, eu não entendo bulhufas sobre dinheiro e principalmente sobre dinheiro digital. Então, eu trouxe um vídeo aí para a gente poder entender com alguém que conhece do assunto e também saber mais sobre essa queda do Bitcoin aí. Isso mesmo, ele, não sei o nome dele, mas mandaram esse vídeo para eu reagir, então eu vou reagir. Podemos começar? Vamos lá? Olá, professor. Me chamo Ana Júlia e gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre a queda no valor das criptomoedas. E criptomoeda de uma forma geral, né? Não só Bitcoin, isso é verdade. A relação com o cenário socioeconômico e o seu ponto de vista sobre como esse mercado será impactado futuramente com a bolha das IAs e Big Techs. Obrigada, seu trabalho é incrível. Bem, vamos lá, Ana Júlia. Tem muita pergunta, né? Isso é verdade. Ela não poupou esforços, mandou tudo que tava dentro da cabeça na. E aí fica difícil pra quem tá respondendo, né? Porque daí você tem que fazer um checklist mental pra saber o que, que você respondeu, o que, que você não respondeu ainda. Uma que responde a outra e piriri pororó. É difícil, é bem difícil. Bem difícil. Geralmente, quando dá essas volatilidades, né, que perde muito valor, as pessoas sempre mandam a pergunta. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe da minha posição, né, sobre as criptomoedas, sobre o Bitcoin, é só procurar aqui no canal. Já deve ter dezenas de vídeos que eu falo sobre isso, tá? Inclusive uns um pouco mais técnicos, que eu explico, né, sob o ponto de vista do valuation, sob o ponto de vista. O chato é que, tipo assim, não dá pra você entender como é que funciona em um vídeo só, né? Você tem que assistir vários vídeos e cada um tem uma opinião, e aí você fica meio assim, aí eu vou ler os papéis. E aí os papéis não tem nada a ver com aquilo ali que estão falando, e aí fica realmente um pouco confuso de você entender como é que funciona, né? O criptodinheiro. Da sua utilidade e de várias outras coisas, né. Então, se alguém quiser detalhes mais técnicos, é só colocar aqui no canal que vocês vão encontrar esses vídeos sobre Bitcoin. Mas agora ele perdeu praticamente 50% do valor, né. Mas tem uma coisa que é engraçada também, porque a gente tá muito preocupado que o Bitcoin tá valendo, sei lá, 80 mil agora, 70 mil. Só que, mano, ele valia isso menos de um ano atrás. Por que, que a gente tá tão preocupado assim? Porque bateu 120 mil? É idas e vindas, né? Sério, é bem confuso entender isso. Chegou até $60.000 esses dias, depois de ter ultrapassado os 120 mil, né. E aí sempre vem, né, essa preocupação. Para quem conhece minha posição sabe, o Bitcoin para mim, não deveria valer nada, né. Ih, polêmica aqui, hein? Temos uma posição polêmica sobre o Bitcoin. Ô, louco, hein? Será que realmente não deveria valer nada? Complicado, né? Mas vamos entender por que ele acha que não precisa valer nada. Mas o valor de um Bitcoin, qual que é o valor de um Bitcoin? Só resumindo, do seu ponto de vista técnico. Um ativo, para ser considerado um ativo financeiro, ele tem que ter uma característica de que gera caixa ou tem alguma utilidade, né? Isso eu já falei. Gerar caixa ele não gera, não é um ativo que gera caixa. E também não tem uma utilidade, né? Ah, tem sim, pô. Ele tem sim. Tem sim utilidade. Inclusive, antigamente ele era muito utilizado para comprar substâncias ilícitas e contratar pessoas que cancelam CPFs. Foi muito utilizado para isso. Não sei se ainda estão utilizando, mas foi muito utilizado para isso. Como assim não tem utilidade? Tem uma utilidade aí que todo mundo conhece, né? Que é o Bitcoin é uma criptomoeda, é virtual. Então ela não tem uma utilidade como tem, por exemplo, o ouro, né? A prata. No limite, eles têm utilidade, inclusive industrial, né? Ou você pode fazer uma joia, você pode fazer um dente de ouro, né? Você pode fazer várias coisas, né? Revestimento de circuitos eletrônicos. O que você pode fazer com ouro? Ser assaltado. É isso que você pode fazer com ouro.
Desculpa aí as pessoas que moram em lugares seguros, mas eu sou de São Paulo. Não andaria com ouro. De jeito maneira. Únicos, né? Então, assim, o ouro no limite ele tem uma utilidade. O Bitcoin ele não tem utilidade nenhuma e ele não gera caixa. Né? Tá, mas e o real, por exemplo? O dólar, né? São moedas com lastro em ouro, mas também, né, são moedas virtuais, são moedas que não existem. Interessante, interessante, interessante. Mas por que o Bitcoin vale tanto? Porque as pessoas compram com a única esperança de que ela vá conseguir vender para alguém depois por um preço maior. Esse é o único fundamento do Bitcoin. Ou seja, é uma coisa especulativa. Esse é o meu... Isso é verdade. Isso na verdade, é o grande problema que a gente tem, né? A gente viu naquele vídeo do Raul Sena, do mercado, né? Das ações e etc e tal. E agora a gente tem esse mesmo problema no dinheiro, né? Que é a especulação. As coisas, elas não valem o que elas precisam valer. As coisas valem o que pessoas dizem para você que essas coisas valem. E aí esse valor é ancorado sobre ele mesmo e vai crescendo, 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 crescendo. E quando quebra, quebra de uma vez. É o que está acontecendo agora com essa tal de bolha da inteligência artificial, né? As empresas estão valorizando com os investimentos que elas fazem e outras empresas de inteligência artificial que ainda não entregaram coisas que são materiais, que são ali vendáveis, né? E aí essas empresas estão crescendo seu valor em cima destes aportes e aí elas estão também crescendo o valor de empresas que são empresas de inteligência artificial. Então isso faz um ouroboros do valor de mercado. Porque uma empresa vai crescendo o valor da outra, que vai crescendo o valor dela mesma, que vai crescendo o valor daquela outra empresa. E aí esse link faz com que todas as empresas, né, cresçam. Só que baseado em nada. Né? Eles estão criando um valor em cima de um valor que já foi criado. Que é aquela história da moeda. Né? Eu posso criar R$ 2 a cada R$ 1 que eu tenho. E aí os bancos fazem R$ 2 daquele R$ 1, e aí daquele R$ 1 que não existe, eles fazem mais R$ 2 em cima daquele R$ 1, e aí vai criando dinheiro virtual, que se um dia todas as pessoas resolverem tirar o dinheiro do banco, primeiro que elas não vão conseguir. Segundo que não vai ter dinheiro suficiente para todo mundo. Mas é complicado essa situação. Do ponto de vista de vários e vários especialistas e investidores. Né? Mas, desde depois da crise subprime, né, 2008 e 2009, que foi criado José o Cobori. Bitcoin, ele tem todo um discurso, né, uma retórica por trás dele, de liberdade, de não depender do Estado, de ser uma coisa... A tecnologia, eu sempre falo, a tecnologia do blockchain é uma tecnologia que tem utilidade, tanto que está sendo utilizada por várias empresas. Então, mas isso é um problema, né? Porque o Bitcoin, ele está atrelado à tecnologia do blockchain. E aí a gente tem muitos projetos muito bons de blockchain, né? O próprio Bitcoin, o Ethereum, a gente tem projetos muito bons, só que quem investe nesse mercado não está ligando muito para isso, né? Não está ligando para aplicativos descentralizados, está ligando para a moeda em si. E aí não importa que esse dinheiro seja descentralizado, se no final das contas ele vai ser utilizado não por ele em si, mas pelo valor que as pessoas dão para ele. Né? É como se, tipo assim, se você trocasse o Bitcoin por sei lá, por Zen, que é a moeda fantasiosa mais conhecida. A gente trocar Bitcoin por Zen dá exatamente a mesma coisa, porque o valor dele não está atrelado à segurança em si, ao próprio Bitcoin. E é engraçado isso, né? Porque realmente, se você for pensar em Web3, se você for pensar em segurança, essas coisas, cara, dá para fazer muita coisa muito bacana, né? Os NFTs, por exemplo. Os NFTs foi uma coisa que o pessoal, né, pesou a mão. Porque é uma coisa que você podia fazer itens que não eram duplicados, que poderia ser muito utilizados nos jogos. O pessoal começou a fazer NFT de macaco, começou a vender aquilo por 500 milhões de dólares. E no frigir dos ovos, a gente ainda não tem essa tecnologia de NFT aplicada nos jogos, que era para ter, né? Nos jogos online. E acabou, né? Acabou o projeto de NFT. Hoje não se fala muito sobre ele fora das bolhas de cripto, né? E governos, né? Então a tecnologia é uma coisa, a criptomoeda é outra coisa, né? Então a tecnologia do blockchain tem toda a sua utilidade em vários setores e segmentos, né? Para várias coisas. A própria tecnologia tem isso. Agora, a criptomoeda como um ativo financeiro,
eu tenho todas essas minhas críticas, né? Por que que isso está acontecendo agora? Porque ele depende de liquidez. Sempre que você tem uma crise financeira, uma crise econômica, um problema de liquidez, como um ativo financeiro em que as pessoas depositam ali o seu dinheiro, em algum momento, uma boa parte dessas pessoas precisa resgatar. Então, se a pessoa tem prejuízo no seu investimento em ações e ela precisa cobrir aquele prejuízo, no limite, ela vai vender as suas criptomoedas, né? Mas, vamos lá. Beleza. Ela vai se desfazer da criptomoeda para levantar o dinheiro para suprir aquela perda que ela teve. Mas hoje, qual que é a perda que a pessoa está tendo, né, para ela precisar liquidar esses bitcoins? Porque hoje a gente tá num mundo tecnológico de muita incerteza. Por exemplo, a gente tem aumento das memórias RAMs. Hoje as memórias RAMs no mercado estão quase escassas, né? A gente está tendo problema de produção de novos computadores, a gente está tendo problema de produção, né, de videogames, porque a memória RAM está muito escassa pela utilização da inteligência artificial, né? Então, isso pode ser um agravante. Mas o Bitcoin, propriamente dito, qual que é a necessidade que ele está suprindo nesse momento? Não consigo entender ainda. Ela fez operações em outras coisas, fez um financiamento, então ela depende desse excesso de liquidez que vai para as criptomoedas, vai lá para o Bitcoin. Então, quando o mundo sofrer essa sua preocupação, né, essa bolha de IA das Big Techs, sofrer uma crise de liquidez, no limite esses ativos vão perder valor, porque uma boa parte das pessoas que tem ali depositado suas economias, né, o seu investimento ou a sua própria especulação, elas vão ter que liquidar essas posições. Como o Bitcoin não tem uma liquidez de transações muito alta, que eu também já falei sobre isso no canal, quando você desequilibra muito, né, lado comprador e vendedor, de repente, né, por algum motivo, tem muito mais gente querendo vender do que comprar, como qualquer ativo, ele vai perder valor, né? A tendência é que ele perca valor. Por isso que ele é Sim. extremamente volátil, né? Perdeu 50% do valor. Então, para vocês que acreditam, né, que isso é um ativo financeiro, isso não é um ativo financeiro. Se você está nisso, você está especulando. O único motivo que te leva a comprar um Bitcoin é porque você acha que você vai lá na frente conseguir vender ele mais caro para alguém. Mas é o mesmo problema das ações, por exemplo. As empresas não valem isso que a gente diz que vale, mas mesmo assim elas estão valendo e a gente vai comprar ou não comprar baseado no que dizem que ela vale, né? Não no que ela vale realmente. Esse é o único fundamento do Bitcoin. Então, eu sempre faço questão de frisar isso para que as pessoas que estão nisso tomem cuidado, né? Não fiquem acreditando no discurso que meio que virou uma seita isso aí, as pessoas acreditam em qualquer tipo de narrativa, né? Então, tentem analisar os fundamentos, né, por trás de um ativo, os fundamentos, né, por trás de qualquer investimento, né? Então, como eu sou sempre muito técnico e analiso os fundamentos, a minha análise sempre foi essa. Tem gente ganhando dinheiro com Bitcoin. Eu sei que tem gente ganhando dinheiro com Bitcoin, como tem gente ganhando dinheiro vendendo droga, tem gente que ganha dinheiro de qualquer jeito. Ô, louco, então quer dizer que Bitcoin é igual a droga? Realmente é esse o pensamento que nós temos que ter? Nossa! Rapaz. Perigoso, 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 hein? Né? Mas tem muita gente perdendo, tá? Até porque quando ele sobe muito, passou de 120. Sempre, isso não é só com o Bitcoin, tá? Em qualquer investimento. Quando você vê um movimento de alta, uma euforia muito grande, é justamente porque o volume de pessoas entrando nesse mercado está muito grande. Então, por lógica, nessa análise, a maior parte das pessoas que entraram no Bitcoin, desde que ele foi criado, né, sempre nesse movimento de alta, a maior parte das pessoas entrou na alta. E se por algum motivo ela liquidou a sua posição quando caiu, ela perdeu dinheiro. Então, tem gente ganhando dinheiro com Bitcoin, tem gente ganhando dinheiro com Bitcoin, mas tem muito mais gente perdendo dinheiro com Bitcoin. Bitcoin, então, igualzinho o Tigrinho. Igualzinho o Tigrinho. Botou 50 ali, tirou com 40, já era, filho. Já era. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? As pessoas entram achando que as coisas vão só subir. Não. Inclusive, com Lá ele. esse tipo de ativo, né? Que, como eu disse, eu não considero um ativo financeiro. Ele tem uma volatilidade muito grande, perde valor muito rápido em muito pouco tempo. Então, a grande maioria das pessoas que está especulando com isso está perdendo dinheiro. Tem gente ganhando, óbvio que, como toda especulação, tem gente que ganha, né? Só que quem ganha
É uma parcela muito menor das pessoas que ganham, tá? E aquele velho conceito, né? Ganhar e perder é se você liquidar a sua posição. Se você não liquidou, sei lá, você comprou a 60 mil, chegou a 120, dobrei. Não, você não dobrou nada. Se você não vendeu, não aconteceu nada, né? Aí, tanto que agora caiu para 60. Perdi 60 mil. Também você não perdeu nada se você não liquidou sua posição. Então, quem ganha e quem perde é quem liquida a sua posição. Quem está comprado, vende, aí ele realiza, se ele vendeu mais alto, um lucro, né? Ou se ele caiu abaixo do preço que ele comprou, ele vende, ele realizou um prejuízo. Mas você precisa liquidar a sua posição, tá? Então também tem muita coisa que é ilusória, né? As pessoas estão ganhando dinheiro. Não, se você nunca liquidou sua posição, você não ganhou nada até agora. Você só vai ganhar a hora que você liquidar. Mas tem que tomar esses cuidados, né? De entender os fundamentos por trás das coisas, principalmente se você se considera um investidor. Se você se considera um especulador, aí tudo bem, você pode especular com qualquer coisa, né? Você está sempre fazendo uma aposta e não um investimento. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa e não acreditem em tudo que te falam. Ok? Ana Júlia, espero ter te ajudado. Pois é, né? É muito difícil falar sobre o Bitcoin, porque por um lado, né, realmente é talvez o como pensar o futuro do dinheiro, né? Mas por outro é justamente isso, né? É uma moeda digital que muita gente se apoia para disseminar alguns tipos de pensamentos aí que não tem muita base, né? Acho que é essa palavra que a gente pode usar. Porque realmente foi o que ele falou. Bitcoin tá aqui em 120. Caiu para 60. Eu comprei esse dinheiro. Tá, e se continuar caindo, o que vai acontecer? Quem usa o Bitcoin para comprar, né? Logicamente vai. Se ele perder metade do valor que ele tem hoje, não vai conseguir mais comprar o que comprava com aquele dinheiro. Então realmente é uma perda. Agora, se você for pensar de outra forma, né? É um dinheiro descentralizado que você pode usar em operações dentro da internet. Então, acho que o grande problema do Bitcoin é justamente esse, é não ter um lastro. A gente não tem um lastreamento para o Bitcoin, o que faz com que realmente isso aconteça. Né? Um influencer vai lá e fala, vende a tua casa e compra de Bitcoin. Aí você vai e vende a tua casa e compra de Bitcoin. 50 pessoas fazem exatamente isso. E aí o dinheiro vai lá para as alturas, porque tá todo mundo vendendo a casa para comprar Bitcoin. Só que aí depois que todo mundo comprou a casa e vende Bitcoin, vendeu a casa e comprou Bitcoin, ele chega num valor, né? E aí a pessoa fala, opa, estourei. Agora é pá. Aí vai e vende. Aí, opa, peraí, que movimentação é essa daqui? Por que essa pessoa desfez do dinheiro dela? Será que tá caindo? Eu vou desfazer também. E aí começa. E aí vendeu. E assim, quando sobe devagar. Agora quando cai, cai de uma vez só. Então, realmente, é um day option, day trade, o Bitcoin. A gente não vai passar disso. O que é muito ruim, porque, como eu falei, é um projeto muito bacana, é uma ideia muito legal, mas do jeito que é utilizado hoje, né, principalmente como plataforma de algumas pessoas, né, principalmente alguns youtubers e tal, eu acho bastante problemático o Bitcoin. Mas e aí, o que você acha? Você tem Bitcoin, não tem Bitcoin? Tá feliz que tá caindo, tá triste? Deixa suas opiniões aqui no vídeo que eu quero saber. Utiliza a seção de comentários. E no mais é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.